Olá, estamos no ar com mais uma edição do NFC, Nordeste Futebol Clube, o programa que narra a inédita participação de 5 clubes nordestinos na disputa da Série A do Brasileirão. O NFC está no ar para falar de Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória, que ocupam 25% das vagas da elite do futebol brasileiro nesta edição de 2025. A partir deste fato inédito na história do esporte, que é paixão nacional, o NFC também fala da economia, da cultura, do turismo da região Nordeste. E esses são assuntos na pauta de uma seleção de craques que tem no programa de hoje a seguinte escalação. Aqui no estúdio, ao meu lado, o jornalista, ator, diretor e ex-árbitro de futebol, LC Galeto. O cara que ajudou o cantor e compositor Ednardo a desvendar todos os mistérios do pavão misterioso. Galeto, seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço a poesia mesmo, mas não me lembro dessa história não. Né? Você vai contar durante o programa aqui. Também aqui nos nossos estúdios, o analista de arbitragem Dacildo Mourão, ex-árbitro dos quadros da FIFA. Olá, Dacildo, seja bem-vindo. Um abraço a todo o pessoal aí, os nossos amigos baianos e os cearenses. Direto de Salvador, o jornalista José Raimundo, o único repórter da TV da Bahia que conseguiu botar moral para não ter colisão no encontro dos trios na manhã da quarta-feira de cinza, lá na Praça Castro Alves, quando se fecha o Carnaval de Salvador. Olá, Zé Raimundo, seja bem-vindo, meu rei. Oi, Moacir. Salve, Moacir. O homem que inspirou Raquel de Queiroz a escrever o 15. Seca terrível de 1915. Um abraço para você, para Dacildo, para LC, para o nosso convidado. Um abraço para o meu amigo Jorge Alain, baiano aqui de fé, conosco aqui nessa empreitada. Também citado aí, direto da Bahia de Todos os Santos, o Duque da Península de Maraú, o jornalista Jorge Alain Vivas. Ele que é uma das maiores referências do jornalismo da Bahia e foi quem disse para Vinícius de Moraes como é bom passar uma tarde em Itapuã. Diga aí, Jorge Alain, boas-vindas aqui. Obrigado, Moacir. Melhor do que uma tarde em Itapuã, só uma tarde em Maraú, viu, Moacir? Um abraço, Moacir, Galeto, Dacildo, nosso convidado, Zé Raimundo, parceiro de longas datas. Eu lembro quando eu era menino aqui em Maraú, eu já acompanhava Zé Raimundo na TV Itapuã, grande repórter que o Brasil todo conheceu. Valeu, Jorge. Ô Moacir, só uma informação para vocês, assim, você sabe que aquele autor do Pequeno Príncipe, né, Exupéry, é isso? Então, ele andou por Maraú, sabia? Ele andou por Maraú e bebeu muito nessa fonte aí de Jorge Alain. Jorge Alain foi uma espécie de a pessoa que apresentou Saint-Exupéry aquela península maravilhosa de Maraú, e dali ele escreveu O Pequeno Príncipe. Olha aí. Partiu disso aí. Lá também deve ter passado aqui. É verdade. A parte de Saint-Exupéry é verdade. Ele era piloto, né, do Correio Francês, uma coisa dessa, e andou aqui por Maraú, lá no Campinhos, tinha um campo de pouso, ele pousou lá e ficou um bom tempo aqui por Maraú. Foi quando lhe conheceu, né? Foi quando vocês ficaram amigos. Bom, e no programa de hoje, como já foi dito aqui, nós temos um convidado especial. O jornalista Nicolau Araújo, aqui do Ceará, que é um atento observador das estatísticas e prognósticos. E que no programa de hoje ele vai aqui nos contar, ele fez uns cálculos matemáticos aqui, Zé e Jorge Alain, que dizem que os cartolas do futebol brasileiro estão fazendo as contas para torcer muito pela queda dos times do Nordeste da Série A do Brasileirão. Nicolau, seja bem-vindo aqui ao NFC. Obrigado pela participação. Prazer é meu. Eu estava aqui pensando se iria sobrar para mim o José de Alencar ou o Patativa do Assaré. Eu digo, rapaz, o Patativa é mais recente, né? Inclusive, eu até o conheci pessoalmente, né? E uma energia grande Patativa. Mas o Zé de Alencar fica só por romance mesmo de Iracema, não tem problema não. Não, o Patativa, eu tive a honra, viu, Zé? Nos tempos de repórter, quando fui fazer uma reportagem com ele no perfil de um prêmio que ele recebeu aqui da TV Verdes Mares, ele me presenteou com um poema e recentemente o meu amigo Adelson Viana e Felipe Cordeiro musicaram, né? O Patativa da Saré veio a um restaurante em Fortaleza certa vez e na hora do cafezinho o garçom perguntou se ele queria açúcar ou adoçante.
Ele disse, claro que é açúcar, esse negócio de adoçante é tão ruim que não junta nem formiga. Né? Você vê a inteligência de Patativa da Saré. Para nós, para eu e para ele sobrou só o seu Lunga, né? Grande Patativa, para mim, um dos Ele maiores sabe pensar poetas muito, né? nordestinos. Antes da gente entrar na questão do futebol, eu sempre digo que eu ganhei um doutorado com o Patativa. Ele recebeu um prêmio lá no governo do estado, e nessa época eu trabalhava no governo Tasso, né? E aí me mandaram a missão de instruir o poeta, né? E aí eu conversando com ele sobre a medalha e tal, e ele olhou e disse assim, meu filho, ele falava assim. Aí eu disse, pois não, poeta, ele disse, tem como trocar essa medalha por comida? Aí eu disse, como, poeta? Ele disse, meu problema é fome. Eu tenho muitas medalhas, eu não posso comê-las. Aí eu disse, só um minuto, poeta. Aí fui lá, conversei com o porta-voz, na época, Denise Pinheiro, e o chefe do governo, o Assis Machado, né? O Assis Machado disse, só um minuto. Aí foi lá falar com o governador Tasso, né? E ele voltou e disse, olha, diga ao poeta que ele vai ganhar uma cesta básica até o fim da vida dele. Aí eu disse, mas secretário, por qual pasta, para que eu fique atento? Ele disse, pela pasta do bolso do Tasso. Eu digo, ok. E assim foi feito, graças a Deus. Patativa. Legal. Patativa da Saré, quando foi publicar seu primeiro livro, ele foi para o Rio de Janeiro, e quando chegou lá, estava no auge da minissaia, né? A moda era a minissaia. E ele matutou um pouco e disse, perdi o melhor consolo do sertão em ter a praia. No tempo em que eu era moço não havia minissaia, andava a mulher trajada com roupa no mocotó, era uma luta danada para se arranjar um xodó. E hoje, do campo à cidade, com essa moda moderna, eu vejo contra a vontade grande fartura de perna. Já velho, cheio de tédio, pensando na sepultura, não adianta remédio quando o mal está sem cura. Nem que a moda permaneça na terra da carnaúba, a parte de cima desça e a parte de baixo suba. Esse era a Patativa da Saré. Rapaz, eu sei que a gente esticou muito sobre Patativa, mas só contar uma historinha também. E eu fiquei com. Eu acho que, pelo que vocês contaram, eu fiquei com a pior parte, porque eu, na época de repórter, eu ficava ligando toda noite para a casa dele, já no fim da vida dele, né? Agora, aquela missão do repórter de ligar para saber. Se morreu. Não, mas eu ligava para perguntar, tá tudo bem? A família, não, tá tudo bem, tá bom. Aí no outro dia, opa, boa noite, tá tudo bem? Era todo dia essa ligação, rapaz. Falar em Patativa, Essa é a minha parte, a minha experiência com ele. Você pode ter uma experiência muito boa. Zé Raimundo, não sei se você conheceu, eu sei que Fernando Coelho, baiano, que foi chefe de reportagem da Globo em São Paulo, conheceu muito Assis Ângelo, paraibano, que escreveu um livro sobre Patativa da Saré. Assis Ângelo, com certeza, continua morando em São Paulo. Um grande abraço, um paraibano que honra as origens nordestinas. Agora, vamos ao que cai na prova, né, também. Aqui, eu anunciei o cara que fez cálculos matemáticos, Zé Raimundo e Jorge Alain. Nicolau, você me dizia certo dia que os cálculos que os cartolas fazem é que é mais rentável para o bolso deles lá, Sul e Sudeste, que não tenhamos nordestinos na Série A. Por que essa afirmação? É pelo seguinte, desde que foi criado o clube dos 13, né? O Bahia faz parte desse clube, né? Eles se fecharam, né? Então, assim, quando vem alguém, né? Tipo um Coritiba, um Atlético Paranaense, um Fortaleza, né? Um América Mineiro, aí eles incomodam. Por quê? Porque é a questão da lei número 1 do capitalismo. Alguém ganha, alguém perde. Então, o Fortaleza passou a ganhar patrocinadores, passou a ganhar a verba publicitária, a questão da televisão, né? E quem perdeu? Né? Ano passado perdeu o Santos, né? Então, o ideal para eles é como está atualmente. Os 13 maiores times, né, chamado Clube dos 13, estão na Série A, né? Então, assim, por que o Fortaleza? Porque o Fortaleza, ele é um mau exemplo. É aquele time que estava numa Série C, de repente 2 Libertadores e tal, e desperta isso em outros times, como times médios. O né? mal entre aspas aí. Né? O mal entre aspas, né? Então, assim, times de porte médio, né? Que nem o do Fortaleza, né? E aí, assim, o Santa Cruz, né? O próprio
Coritiba, né? Então, assim, são times que passaram a investir, passaram a ter uma diretoria mais séria, né? Passaram a participar mais dessa questão de CBF, de cobrar e tal. E, então, assim, a queda do Fortaleza seria muito interessante, que é justamente assim, olha, investiram muito, fizeram muito e não conseguiram muita coisa. Trabalharam demais e voltaram. Voltaram para a Série B, Deus queira, para a Série C, né? Porque um time como Fortaleza é aquele que aconteceu com o Paraná, né? Cai e cai, né? Porque a pancada é grande, vem dívidas, vem um bocado de coisa, né? Perde a questão da televisão, perde a questão de patrocínio, né? E as dívidas acumulam, os jogadores ficam lá, e vem as rescisões e tal, tudo isso que a gente conhece já há muito tempo do futebol. Então, embora nós tenhamos a questão inédita de 5 clubes do Nordeste, né, na Série A, isso é um incômodo. Não deveria, né? Mas passou a ser um incômodo. Porque é aquela história, quem está fora, né? Quais são os times que estão fora? Como eu disse, graças a Deus, esse ano, os 13 estão também na Série A. Mas ano que vem, dificilmente o Vasco, né, se sustente, né? Porque o Vasco é um ano lá e um ano cá, né? Eu fiz até uma charge uma vez, né, do Marcelo Paz, né, presidente de Fortaleza, reclamando, né, com o time, com o Leão, né, como é que você ganha do Palmeiras e perde para o Vasco, né? Aí o Leão diz, é porque eu nunca sei se aquela carne é de primeira ou de segunda, né? Então, é o Vasco, né? Esse ano é primeiro, ano que vem tá na segunda divisão. E o Santos está ameaçado de novo aí. O Santos está ameaçado. O Santos corre o risco de seguir o mesmo trajeto do Vasco. E o Cruzeiro passou 2 anos em Série B, né? Então, isso aí incomoda bastante, né? Uma vez, Ricardo Teixeira, né, o final de Ricardo Teixeira, ele veio ao Iguatemi e mostrava a réplica da Copa do Mundo, né? No Iguatemi, né? E aí eu cheguei perto dele e disse, doutor Ricardo Teixeira, tudo bem? Aí ele fez, tudo bem. Eu digo, doutor Ricardo Teixeira, o senhor sabe quantos jogadores nordestinos tem na seleção que veio à Copa? Não. Eu me lembro que na época eram 6 ou 7. Ele disse, coisa boa. Bebeto, Cafu, Rivaldo, Aldair, né? Aí ele disse, rapaz, que coisa boa. Eu digo, muito bom. Mas você sabe dizer quantos jogadores de clubes nordestinos tem na seleção? Aí ele, você quer dizer o que com isso? Que o Nordeste é peça de reposição para o Sul. Aí ele, você que está dizendo, doutor Ricardo Teixeira, o Flamengo vende o Renato Gaúcho para a Europa, aí pega o Bebeto do Vitória, aí com pouco tempo o rapaz está na seleção, por que não foi antes? Não vou falar isso com você, não. Aí os seguranças chegaram perto e digo, rapaz, não faz isso não, porque aqui é Iguatemi. Aqui também tem segurança. Aí ficou aquele clima, né, e tal, mas essa é a realidade, sempre foi assim, né? O Nordeste sempre se viu como peça de reposição. E nós vemos casos de Jardel, de Mirandinha, né? Acho que na Bahia também tem outros jogadores, né? Então, sabe, tinha um jogador muito bom do Bahia, era... Atacante, não? É atacante. É o Charles, não? Não era o Charles, não. Esse cara é um nomezinho tipo... Bobô, pois é, sabe assim, o cara nunca foi para a seleção, aí depois vai para o Flamengo, vai não sei para onde, né? Então, isso, o Fortaleza chega, né, com 2 Libertadores, e aí ele incomoda de fato. É o Everton Cebolinha, que é um exemplo recente. Entendeu? Então, assim, por que esses caras não despontaram antes, né? Então, aí vem a questão do VAR, aquele gol do Sport. Nossa, Dacildo, que coisa triste aquilo. Bateu dentro? Pois é, eu fiquei com vergonha daquilo, eu tive vergonha alheia, né? Aí vocês, porque o Sport também foi roubado lá atrás e agora... Não compensaram, gente. A melhor coisa do mundo para a tabela é empate entre clubes do Nordeste. É um ponto só para cada um. Então, Jalan, você que está na janela há mais tempo acompanhando o futebol brasileiro, o futebol nordestino, fica um pouco com essa impressão também, não? Fica sim, fica. Eu tenho até, quando o Nicolau estava contando o exemplo aí de conversa dele com o Ricardo Teixeira,
Quando o Bebeto veio de volta para o Vitória, o Bebeto foi formado pelo Vitória, foi para o Flamengo, do Flamengo foi para o La Corunha, aí voltou e ele veio parar no Vitória, uma época que o Vitória estava montando um time forte, trouxe Túlio, que era grande artilheiro, né? Brigou aí pelos 1000 gols, o ataque era Túlio e Bebeto. E aí, um belo dia, Bebeto jogando no Vitória, Mário Jorge Lobo Zagallo, nosso Zagallo, técnico, tricampeão, bicampeão como jogador, campeão como treinador, campeão como coordenador, liga para Bebeto. Esse Bebeto, eu conto com você para a Copa de 98, só que tem um problema. Você tem que vir para algum time do Rio. Aí no Vitória eu não tenho como lhe convocar. E aí Bebeto começou a pedir para sair do Vitória, ninguém entendia, né? Porque ele estava feliz jogando na terra dele, no clube que ele ama, o time era bom, a direção do time era uma direção moderna na época, Paulo Carneiro na época tinha boas ideias, depois ele se perdeu nas ideias dele, mas nessa época ele tinha ideias avançadas. E Bebeto, de repente, pediu para sair do Vitória, foi para o Botafogo. O Vitória, na época, era um time melhor que o time do Botafogo. Mas depois, Bebeto confessou que a razão dele ter pedido para sair do Vitória foi essa, seleção brasileira. Que se ele estivesse no Vitória, Zagallo não convocaria ele para ir para a Copa. Ele teve que ir para o Botafogo para ser convocado para ir para a Copa do Mundo. Mas eu acho que essa visão passada pelo Nicolau tem tudo a ver. E a gente discutiu no programa anterior, né? Erros de arbitragem são sempre contra times nordestinos, que são times desconhecidos para a maior parte dos árbitros, que eles são, em maioria, sul, sudeste, e de vez em quando entra um aqui do nordeste, ou do norte, do centro-oeste. Esses são mais equilibrados, mas os árbitros de lá, não que exista maldade, conspiração, nada disso, mas porque eles estão acostumados com o Flamengo, estão acostumados com o Palmeiras, estão acostumados com o Corinthians, eles não estão acostumados com Bahia disputando G4, com Fortaleza disputando Libertadores, com Vitória disputando final de Copa do Brasil, com Ceará, com o Sport. Eles não estão acostumados com esses times se dando bem. E aí, na dúvida, ele vai para o lado que para ele é o mais forte. Dá menos dor de cabeça ele fazer uma marcação que prejudique um time nordestino do que ele fazer uma marcação que, por acaso, vai prejudicar um time de Rio ou São Paulo. Porque a imprensa de Rio e São Paulo vai fazer uma campanha e vai acabar com a carreira dele. Dacildo falou do jogo do Ceará e Internacional no programa anterior, que teve uma falta. Eu estava lendo um material das agências de notícia, né, da internet, que seria uma espécie de agência de notícia, né, dos sites do Sul, Sudeste. Nenhum deles falava disso, falava só que o Internacional ganhou a segunda seguida em casa e perderei. Ninguém lembrava que o gol teve a falta, como não citou também quando o Internacional ganhou do Vitória no Beira-Rio, também com erro de arbitragem, um lance bem parecido, uma falta a favor do Vitória, o árbitro não dá, o Internacional foi lá e fez gol. Uma falta a favor do Ceará, o árbitro não dá, o Internacional foi lá e fez gol. Então, isso é muito comum, a gente sofre muito na pele essa, não sei se seria propriamente uma discriminação, mas é uma coisa meio que enraizada na cabeça de árbitros, de dirigentes, de que a gente é uma prateleira abaixo da deles. Não sei quem falou isso para eles, mas na cabeça deles eu tenho a impressão que é assim que funciona a coisa, Marcelo. Alan, isso que você está dizendo, o Rogério Ceni, quando treinava o Fortaleza, disse a mesma coisa. Ele não explicou o porquê, mas disse, olha, a tendência é que isso aconteça mesmo. Ele ainda falou assim, eu estive no São Paulo, joguei muito tempo no São Paulo, então eu sei, eu observava isso de lá e estou observando isso daqui. Ele disse isso aqui em Fortaleza. O Bebeto que ele falou, né, que queria ir embora, pediu para ir embora, agora eu entendi por que eu expulsei ele. Ele deu assim na boca do Fabão, Bahia e Vitória lá, na final do turno, 97 ou foi 98, pá! Aí eu tive que dar o vermelho, né? Aí o Alan tá dizendo aí mais ou menos qual foi o problema, né? Queria ir embora, né? O Bebeto contou essa história. Ele queria ir embora, com certeza, porque ele nunca foi um jogador agressivo. Pois é, um jogador né? decente, é verdade. Imagina se aquele gol do Pikachu contra o Sport
que a bola entrou totalmente, né? Incrível aquele Não, mas o VAR não viu, não. Pois é, imagine se aquele gol tivesse sido anulado para o Flamengo. Ah, Imagina, Sport e Flamengo, a Ilha do Retiro toda, né, lotado, o Flamengo faz um gol no final e o árbitro disse que foi inconclusivo. E o VAR nesse jogo, ele disse que, olha, eu estou com o sentimento que a bola entrou. Ele estava sentindo. Não, Sentimento, que é isso? o bom Tá vendo, também não, pô? é que o árbitro, né, Matheus Candango, um negócio assim. Candançan, Candançan. de São Paulo, é. Ele foi punido e ninguém soube. Aí vocês, como você sabe que ele foi punido? Porque desde aquele jogo, ele só apitou dois jogos da Série A, o último foi agora Mirassol 3-0 no Santos, e um da Série B. É porque a punição é administrativa, né? Não é divulgada. É, entendeu? Então ele sabe assim, porque houve, e a CBF nunca assumiu aquele erro, né? É, realmente houve o erro. Cara, eu digo, rapaz, até hoje um negócio desse. Incrível, aquilo dali me deu uma vergonha alheia, né? E foi um monte de gente fazendo confusão. O VAR, o pessoal da cabine do VAR foi piorar a situação do juiz. Mas sabe por que ele errou? Porque assim, ó, se você tá uma mulher olhando aqui uma água, ei, olha aqui, deixa a água ferver não, viu? Aí ela fica com o telefone aqui falando, passa uma pessoa na rua, ela fala e não deixa o leite derramar não. Agora bota um homem. O homem olhando o leite aqui, puf, derrama. Ele olhando. Foi o que aconteceu lá. Né? O pobre do árbitro lá, ele do lado aqui, o árbitro não, o auxiliar. Do lado, a 5,50 metros da linha, não viu a bola bater dentro. Ele estava olhando aqui, será que bateu? Bateu, aí não teve. E não havia. E o VAR? Não tinha o VAR não, na época teve o VAR, né? Teve o VAR. Não, mas Mostrou. teve o VAR. A bola bateu do lado esquerdo, assim, bateu lá dentro. É porque a câmera estava mal posicionada também, né? A câmera não deu assim. E aquela imagem que 100%, mostra né? a bola totalmente dentro, a trave e a bola totalmente de quem dentro. era aquela De quem é aquela imagem? Não deu para mostrar 100% que a bola entrou, não. A verdade é essa. Né? Aquela imagem é do VAR. E tá 100% a bola. A imagem do toda- VAR é da mesma empresa que transmite o jogo. Tu acha que eles vão botar câmera do VAR? Bota não, é da empresa que transmite o jogo. Eu não acredito que eles coloquem, não. Ô Zé Raimundo, nós temos a certeza de que quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e aportou no Nordeste, né, a gente deve dizer, era o português mais inteligente daquela geração porque escolheu um lugar bonito para descer, né? E tem, inclusive, controvérsia que o espanhol Vicente Pinzon, 4 meses antes, também veio parar em terras brasileiras, aportando aqui no Ceará. Na Barra do Ceará. Daí... Agora, parece que a gente continua historicamente com alguma dificuldade dessa coisa de impor um pouco mais de respeito. E essa reflexão que Nicolau apresenta aqui deixa um dever de casa que a gente sabe que precisa ser equacionado e seguramente a gente vai sempre ter esse tipo de debate. Mas você, com a experiência que você tem de quem vivencia esse espírito nordestino de forma medular, fica com que sentimento depois de ver um debate assim, hein? Olha, Moacir, essa história que Alain contou de Bebeto, ela é bem explicativa no sentido de como, né, do quanto o Nordeste sofre, né, preconceito em relação ao Sul e o Sudeste, né? Também no futebol, infelizmente. Embora o Bahia já tenha sido campeão brasileiro, o Sport já tenha sido campeão na Copa do Brasil, acho que brasileiro não, na Copa do Brasil, o Vitória já foi vice-campeão brasileiro, mas isso pouco importa para a mídia, né, de um modo geral, para as empresas. E nós temos aqui hoje uma SAF, né, do Bahia, dizem que é uma das melhores SAFs do Brasil, se não for melhor, né? E isso tem se comprovado na prática. É verdade que Vitória, Sport, Fortaleza menos, o Ceará também se enquadra no mesmo perfil de Vitória. São times de poucos recursos financeiros. Aí eu queria perguntar ao Nicolau se esse poderio econômico ele reforça esse preconceito. Sem dúvida, sem dúvida. Porque é como eu falei anteriormente,
É a lei do capitalismo. Alguém ganha, alguém perde. Na economia é o ótimo de Pareto, né? Pois é. Então, assim, Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz, né? Vencendo, passando a tomar os patrocinadores, né? Porque se o Fortaleza está muito bem, já com 2 Libertadores, ele vai para 3, de repente tivesse ganho a Sul-Americana, né? Aí é óbvio que o cara que patrocina, por exemplo, o Vasco, vai querer patrocinar o Fortaleza, né? O Bahia, que está chegando, e está muito bem o Bahia, né? Com um time muito bem estruturado, né? O Rogério Ceni tem um trabalho muito bom, e nós conhecemos aqui de perto o trabalho do Rogério Ceni. Então, o Bahia chegando, óbvio que ele vai tomar patrocinador de alguém. Não é o cara que nunca patrocinou, o Bill Gates nunca patrocinou no Brasil, vai patrocinar o Bahia. Não é assim que funciona. É alguém que já patrocina, alguém que vai, né, querer patrocinar o Bahia e vai tirar o patrocínio de um Vasco, de um Fluminense, de um São Paulo, entendeu? Santos aí. Santos, e assim vai. Né? Ô, Nicolau, desculpa, só para reforçar a minha pergunta. Eu sei que não é fácil a gente se reunir os times do Nordeste todos, entendeu? Não vão chegar aos pés do Palmeiras, do Flamengo, né? Acho que o poderio deles é muito grande. Mas não há uma forma, né, de pelo menos amenizar essa distância entre os clubes nordestinos, eu diria até também do centro-oeste, do norte, para tentar equalizar isso de uma maneira mais justa, mais compatível? Você vê alguma solução para isso? Sim, eu acho, inclusive, que é uma questão cultural. Por exemplo, eu acho um erro o torcedor do Fortaleza querer que o Ceará se lasque. E o do Ceará quer que o Fortaleza se lasque. Teve um ano, né, que 4 times de Santa Catarina estavam na Série A. Era Chapecoense, Figueirense, Avaí... Criciúma, Joinville. 4. No último jogo, o Figueirense, que já estava na Série A, teria que vencer para favorecer o Joinville. E foi buscar o resultado para classificar o Joinville. Imagina se isso acontece aqui no futebol cearense. O Fortaleza precisa perder de 6 para o Ceará cair. Ele perde de 6. É incrível. Eu vi isso também com o ABC e América de Natal. Sabe assim, a torcida do América vibrando porque prejudicou o ABC. Eu digo, meu Deus. Aí o que aconteceu? Esses 4 times que estavam lá na Série A, Santa Catarina é um estado que vive muito da questão do turismo. Eles nunca arrecadaram tanto dinheiro com a torcida do Flamengo 4 vezes lá, a do Corinthians 4 vezes lá, a do Palmeiras 4 vezes lá, e assim foi. Quando estava Ceará e Fortaleza, na Série A, antes de agora, eu fui a uma barraca chamada Chico do Caranguejo, que é bem conhecida, né? Aí fui lá comer um caranguejo. E o cara disse, olha, infelizmente, acabou. Eu disse, como assim? Hoje é domingo de manhã. Não, porque teve jogo ontem do Flamengo, vieram e comeram tudo. Então, assim, cresce o setor de serviço, cresce o setor de tudo, bares, restaurantes, táxis, tudo. Então, assim, é muito importante essa questão realmente financeira. E é interessante que passe a ter essa cultura no Nordeste de que Campeonato Cearense é uma coisa, Campeonato Baiano é outra coisa, Campeonato Pernambucano, mas brasileiro, sabe assim, é Copa do Mundo. O cara que torce pelo Flamengo, ele vibra com o gol do centroavante do Fluminense com a camisa da seleção. Por que não pode ser assim também no campeonato, quando tem uma Série A? O Ceará torcendo por Fortaleza, torcendo pelo Ceará. Quando tem campeonato cearense, só o campeonato cearense, eu torço pelo Fortaleza. Mas não tem perigo no mundo eu torcer contra o Ceará diante de um Palmeiras. E eu disse isso para um amigo, ele disse, besteira. Eu digo, besteira, peraí. Aí liguei para um amigo de São Paulo. E nessa época o Fortaleza tinha perdido 4-0 para o Bahia, para o Palmeiras, quando tinha voltado para a Série A. O primeiro jogo foi logo 4-0 para o Palmeiras, né? Aí eu liguei para o cara e disse, aí, tá, não sei o quê, você viu o Ceará aí, o time do Ceará, bom, cara, perdeu de 4-0. Eu digo, não, mas quem perdeu foi o Fortaleza. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Os caras lá pelo sul do país, da Bahia para baixo, é tudo Paraíba. Eles não sabem se ganharam do Fortaleza, se ganharam do Botafogo da Paraíba,
ganharam de um time do Nordeste. Então, assim... nós Casal temos- deles, né? É, Casal. Mas o Edmundo ele aprendeu, o Paraíba, o Edmundo. foi. Foi Foi, contigo, eu né, não Davi? expulsei, ele disse, como é que a gente vem jogar na Paraíba e bota um Paraíba pra pitar? Eu digo, tome no vermelho. Olha que coisa interessante. Opa, Série A, viu? opa, telefone tocando, hein? Vou atender. Deve ser um turista catarinense. Opa, vamos lá. Pronto, Nordeste Futebol Clube. Quem? Bebeto. Que história é essa, macho? Bebeto disse que foi citado no programa. É direito de resposta? Não, não, tá parabenizando o nosso programa. Ele está tocando no assunto Nordeste, tocou no nome dele e disse que o Nicolau tem uma história para contar do Bebeto. É verdade, Nicolau? Conte aí. É verdade, Um abraço, Bebeto. É verdade. Eu era repórter do Diário do Nordeste e o Brasil veio para o Castelão para jogar contra a Finlândia, né? E o Bebeto no La Corunha, né? Era o melhor jogador do mundo e tal, né? E foi o último a desembarcar, né? E aí a gente tinha que falar com o Bebeto, né? De todo jeito, né? E fomos lá para o Castelão. Só que lotado, um treino da seleção, lotado o Castelão, todo mundo querendo ver o Bebeto, né? E aí a gente não conseguia o trânsito, né? E eu combinei com o fotógrafo de correr. E corremos uns 300, 500 metros, né? Quem era o fotógrafo? Ou era o Cid Barbosa ou era o André Lima, né? Aí corremos até o Castelão. Quando a gente consegue entrar no Castelão e subir para o gramado, Esbaforido. aí tá lá o Bebeto. Valeu, 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 valeu. Eu disse, poxa, Bebeto. Aí ele olhou e disse assim, você quer falar comigo? Eu disse, quero, Bebeto. Ele disse, eu quero falar com você. Eu digo, que ótimo, eu sou do Diário do Nordeste. Ele disse, não, mas eu tenho que ir lá. E o Zagallo no meio do campo, Bebeto, 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 né? O Zagallo Parreira, né? Aí ele, eu volto já. Ele chegou pro segurança e disse assim, pega ele para mim, toma conta dele para mim. Eu disse, rapaz, né? Fiquei meio, né? Aí chegou o segurança, encostou 2 metros de altura e disse, eu não sei o que está acontecendo, mas daqui tu não sai não. Eu disse, não, tranquilo, eu quero falar com ele também. E Bebeto treinando, passava e dizia assim, sal já. Eu disse, tranquilo. Os colegas encostados disseram assim, o que é que está acontecendo? Eu disse, não sei, né? E aí, quando terminou o treino, ele ficou conversando com o Zagallo e o Parreira, os outros jogadores descem para o vestiário, né? E eu aguardando. Aí lá vem o Bebeto. Bora comigo aqui. Eu disse, eu tô com um fotógrafo, os dois. Aí todo mundo voou em cima, televisão e tal, os outros jornais. Ele disse, só os dois. Ok, descemos para o vestiário, né? Só nós dois e foi aquela confusão lá fora. Não, é que não pode, né? Descemos, eu não queria saber, eu estava lá, desci, né? Quando eu chego lá, o Bebeto chega e diz assim, turma, olha quem eu encontrei ali em cima, o irmão do Branco. Eu digo, pô. Aí o Branco olhou e disse, esse bicho feio, eu digo, feio é tu, rapaz. Aí estávamos lá mesmo, né? E tiramos fotos, entrevistamos todos os jogadores, né? E o Diário do Nordeste ganhou uma página inteira, né? Então, assim, tem dessas, né? Aí, pai, é verdadeira essa história. Eu tenho 2 histórias com o Bebeto, em 2 momentos. A primeira foi quando ele foi para o Flamengo, né? 16, 17 anos. Eu trabalhava na TV Aratu, aqui na Bahia, na época, era afiliada da TV Globo. E eu também cobria o futebol, eventualmente, e me escalaram para ir para o aeroporto fazer o embarque de Bebeto para o Flamengo, né? Menino, rapaz, 16, 17 anos. E me lembro que a namoradinha dele se acabava de chorar, porque ele estava indo embora. Acho que não era a Denise é a mulher dele, né? Acho que era namoro de adolescência. E o segundo momento foi quando ele voltou para o Vitória, com Túlio, e eu fiz uma reportagem com eles dois, né? Eu, de Cicerone, de Túlio, mostrando a Bahia, o Centro Histórico de Salvador, a Bahia de Todos os Santos, né? E eles dois, isso fazendo um tour pela cidade, né? Mostrando Salvador para ele. Tem essas 2 memórias de Bebeto, grande Bebeto. Eu estive com eles no evento da FIFA, do sorteio dos Jogos da Copa do Mundo de 2014, e nós fomos para o jantar da FIFA, e estava ele, Filipão, o pessoal lá, chegamos a bater foto,
E quando terminou o jantar, lá na Costa do Sauípe, nós fomos dar uma volta na vila. Eu, Ferrúcio Feitosa, que era o secretário da Copa aqui do Ceará, o assessor de imprensa do Filipão, que eu não lembro o nome agora, a Patrícia Macedo, colega jornalista que era secretária da Copa de Fortaleza, e chegamos num restaurantezinho, tinha uma senhorinha baixinha atendendo, e tinha uma música rolando na praça, e ficamos olhando, pedimos uma cerveja, alguma coisa, e o Ferrúcio ofereceu, perguntou se ele queria tomar um vinho, e pediu para a senhorinha que atendia lá a carta de vinho. Ela disse, doutor, vou ver aqui com a dona. E foi para lá e voltou com a garrafa daquele vinho Libre Falmiche. Ele disse, a dona disse que tem esse aqui, serve? Não tinha carta de vinho, só tinha uma garrafa de vinho. Ele disse, é o jeito, se só tem esse, vai esse mesmo, né? E aí ela bota a garrafa aqui no meio das pernas e abriu, e aí botou um copo americano em cima da mesa e disse, eu posso já encher ou vocês vão querer fazer aquela frescurinha? Deixa eu dar a taça de vinho ali. O Bebeto não estava junto não, viu? O Bebeto não estava junto não. Teve uma situação, uma história também que eu não lembro, eu era repórter, mas não lembro qual foi a situação, sei que terminou a pauta, estava no almoço e o Bebeto estava nesse almoço. Estava eu, mais 3 jornalistas e o Bebeto. Aí eu não lembro como foi que chegou aí, como terminou a história, mas enfim. E é interessante porque a gente vê o cara, né, e a gente aproveita para perguntar só coisas, só curiosidades. E eu descobri, viu, Zé Raimundo e Alain, não sei se vocês sabiam disso, Bebeto dorme com 2 travesseiros. Um na cabeça e o outro entre as pernas. Vocês sabiam disso? Por quê? Por quê, galera? Porque ele disse que é melhor, porque uma perna encostada na outra fica doendo. E bota o travesseiro para ficar mais fofinho. Olha só que curiosidade, rapaz, o jornalista foi investigar. Mas de repente faz algum sentido porque evita aquela lesãozinha, né? Lesãozinha, porque os caras trabalham muito essa questão da... O atrito de 2 joelhos machuca. Mas eu vi falaram sobre o Túlio Maravilha, né? Para mim foi um dos jogadores mais profissionais que eu já pude conhecer. Túlio Maravilha também veio jogar antigamente, né? Nós de modo errado, né? O Nordeste trazia jogos de Flamengo, Botafogo, lembra, Dacildo? Né? Anos 90. Flamengo e Botafogo, 95 e 96, 2 vezes. Negócio errado, como é que traz jogo, uma decisão de Flamengo e Botafogo para o Nordeste? Deixa lá, deixa para lá mesmo. Mas aí o Túlio Maravilha no auge, no Botafogo, né? E todo mundo lá correu para falar com o Túlio, né? E eu querendo falar com o Narciso, né? Que era do Ceará, mas é reserva do Botafogo, né? E aí eu também conheci um cara muito legal, o Tino Marques, né? Da Rede Globo, né? E ele ficou curioso por que eu estava atrás do Narciso. Aí eu expliquei, não, porque o Narciso era ídolo do Ceará e hoje é do Botafogo. E foi tanta campanha que o Narciso acabou entrando no jogo, né? Mas aí, quando eu fui falar com o Túlio Maravilha, o treinador era o Altuori, né? E aí, não deu tempo, né? Aí eu falei, poxa, Túlio, eu tinha que falar com você. Aí ele disse assim, pode ser amanhã, às 7 horas da manhã? Eu disse, pode, mas como assim? Ele disse, você sabe onde é que nós estamos hospedados? Eu disse, sei, lá na Praia do Futuro. Ele disse, apareça lá às 7 horas da manhã. Eu disse, você vai estar... Vou estar ali esperando lá, 7 horas da manhã. Aí eu disse, legal, 7 horas, porque 8 horas o professor acorda e não tem mais jeito. Eu digo, beleza. Aí falei no jornal, disse, ó, o Túlio disse que vai dar uma entrevista às 7 horas da manhã. 7 da manhã o Túlio? É. Mas por quê? Eu digo, não sei. Aí o jornal disse, ok, o carro está disponível às 6h30 da manhã. E fui lá, estava lá o Túlio, 7 horas da manhã. Aí eu disse, Túlio, ele arrumava o nome, mas por quê? Ele disse, eu vivo disso. Se você quer me entrevistar, eu dou a entrevista. Aí eu digo, legal, beleza. E foi uma entrevista muito boa. Passei 1 hora entrevistando o Túlio. Esses 2 jogos aí, Flamengo e Botafogo, eu apitei todos os 2. Eu estava na FIFA na época, né? Um foi em 95, outro em 96. Um o Flamengo ganhou, o outro o Botafogo ganhou. Agora vou contar um aqui do Silvio Carlos, nosso amigo Silvio Carlos Vieira Lima, é um jornalista daqui. Quando eu ia entrando Foi lá... presidente do Fortaleza, colunista de esporte. Muito brincalhão. Aí eu ia entrando... Jornais aqui, Zé. Ele parece que estava no meio de
comprar o jogo, esse negócio aí, né? O jogo para vir para cá. Aí disse assim, Dacildo, tu quer vender tua cota para mim? Eu digo, como? Porque ele sabia que na época a gente ganhava um percentual sobre a renda, a CBF dava 1% para dividir para o quarteto. Aí eu enchi o bolso, com o castelão lotado, né? Aí eu me dizer que ele me ofereceu hoje, rapaz, eu vou te dar 10 mil, porque o Arthur ganha 7 mil, daí eu vou te dar 10 mil. Ora, eu ganhei 30, um exemplo, né? Eu digo, olha, eu vou ganhar uns 30, Silvio, tu é doido? Disse, não, rapaz, 10 mil eu vou pagar agora. Eu digo, não, quero não. Nosso amigo Silvio Carlos Vieira Lima, né? Gente boa. Gente muito boa. Alain, nós vamos ficar aqui na torcida de que, aos poucos, a gente vai construindo, pelo menos, esse sentimento de indignação de denunciar um pouco mais tudo isso aí, né? A gente já está aqui caminhando para o final, mas eu queria a sua fala nesse sentido. Há uma possibilidade real da gente mudar minimamente ou o que a gente viu, por exemplo, em eleição de CBF, dá um desânimo maior? Marcelo, vamos lá por partes, né? Eu acho que existe uma mudança já em andamento há algum tempo. Aqui em Maraú, por exemplo, eu nasci aqui, comecei a ser criado aqui, fui para Salvador, mas mesmo quando eu morava em Salvador, eu passava 4 meses por ano aqui, os meses de férias eu passava aqui. E nessa época, criança até adolescente, não se conhecia Bahia e Vitória aqui em Maraú. As pessoas torciam para Flamengo, para Vasco, para Fluminense e um pouquinho para Botafogo. E assim me parece que é o Nordeste todo, por uma questão histórica, né? Porque as rádios que chegavam em todas as cidades do interior eram as rádios mais potentes do Rio e de São Paulo, Rádio Globo, Rádio Nacional de Brasília, que transmitia os jogos dos times do futebol carioca. Então, o torcedor nordestino do interior era, há algum tempo atrás, Rio-São Paulo, basicamente. A televisão, quando começou a mostrar jogos ao vivo, também eram jogos de times do Rio e de São Paulo. Aqui na Bahia se transmitiu muito campeonato carioca, claro, depois de muito tempo se passar a transmitir campeonato baiano. E desde que começou a transmitir campeonato baiano, as televisões locais, transmitindo os seus campeonatos locais, essa torcida dos times do Sul-Sudeste foi diminuindo. A pessoa até podia dizer, sou Flamengo, mas sou Bahia. Sou Flamengo, mas sou Vitória. Já foi diminuindo. Hoje eu estou morando aqui em Maraú, você tem 4 anos, existe um equilíbrio muito grande. A torcida do Bahia aqui é tão grande quanto a torcida do Flamengo. Já equilibra. Então, assim, é uma coisa que por baixo, você vai indo por baixo, essa base de torcida, né? O Flamengo tem torcida no Brasil todo. No Nordeste, qualquer jogo do Flamengo do Nordeste, ele divide estádio mesmo. Se jogar Flamengo e Fortaleza aí no Ceará e vender ingresso igual para todo mundo, vai dar metade do estádio do Flamengo, metade do Fortaleza, se o Flamengo não for maioria. Então, assim, mas isso vem mudando. É uma mudança que depende também de nós, que temos esse poder da fala, de mostrarmos para as pessoas que nós somos tão bons quanto eles. Eu gosto muito de uma música que o Ramalho gravou, eu não sei quem é o autor, imagine o Brasil ser dividido Braulio Tavares e Ivanildo Villanova, né? Ivanildo Villanova e Braulio Tavares. Eu adoro essa música, porque assim, é um incentivo às coisas do Nordeste, para mostrar que nós temos coisas legais, temos coisas importantes. E se por acaso dividisse, nós seríamos um país tão bom ou melhor do que esse país todão aí, grandão, imenso, que é o Brasil hoje. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar num programa como esse, que discute as coisas do futebol nordestino. É importante que mais e mais pessoas assistam, que você que é nordestino está assistindo, que mora lá no Sul, compartilhe com seus compatriotas aí, com seus conterrâneos, compatriotas não, com seus conterrâneos, para difundir essa ideia de que o Nordeste é tão bom ou melhor que o Sul e o Sudeste, que maravilha, não resta dúvida disso. O futebol de lá é mais forte, uma questão histórica também, assim como na Espanha é Real e Barcelona, Atlético de Madrid, o resto vem lá atrás, porque eles começam a ganhar, começam a ter mais patrocínio, começam a ter mais cota de televisão, fica difícil derrubar.
mas é um trabalho de formiguinha, Moacir. Não sei se a gente vai viver para ver essa mudança, mas se esse trabalho for feito assim, na calma, na paciência, eu acho que a gente vai chegar a um ponto de mostrar que o Nordeste é tão bom como qualquer outra parte do país, em todos os sentidos. Ou melhor. Nós vamos ver sim, viu? Pelo ritmo aí que você está na Bahia, segundo Zé Raimundo, a longevidade aí vai ser uns 150 anos, né, Zé? Para quem vive em Maraú, né? Não tem do que se estressar. Não, isso aí vai rivalizar com o Matusalém. Zé Raimundo, Jorge Alain, obrigado mais uma vez. E a gente fica aqui agradecendo também a Nicolau Araújo, que abrilhantou o programa com essas informações hoje. Dacildo, obrigado mais uma Subiu a vez. placa de 1 minuto. Subiu a placa. Um minuto de acréscimo. Não, é que eu estava observando, teve um jogo na Série D, no Maranhão. Sabe o que aconteceu? Um jogador do Maracanã, do Maranhão, quer dizer, ele correu no ataque perto da área, uma linha com cerol, quase parte do pescoço do cara. A pessoa. Dentro do campo, assim, nas proximidades da grande área. Um absurdo, né? Rapaz. Galeto, obrigado pela participação também mais uma vez. E nós agradecemos principalmente você que nos acompanhou. Siga o perfil do NFC nas nossas redes. E na próxima semana a gente está de volta. Um grande abraço e até lá.